a autorização para a construção de mais um satélite para o nosso país, nesse caso o Angosat 3. Vamos falar também do presidente da República, que disponibiliza cerca de 4,5 mil milhões de kwanzas para apoiar o gabinete da vice-presidente da República. Vamos falar também da autorização para a execução da primeira fase do metro de superfície num valor global de 2,3 mil milhões de euros. Vamos também falar do Pra Já Servir Angola, esse projeto político que tenta mais uma vez a sua legalização depois de ter sido chumbado por 2 vezes consecutivas. A ministra das Finanças autorizou o IGAP a ir atrás para penalizar e fiscalizar os servidores públicos. Ela diz que muitos se negam ou tardam a apresentar as contas sobre os gastos que têm feito aí nas circunscrições em que estão a administrar. E por último, e não menos importante, vamos então falar do executivo que garante mais 500 mil empregos com um financiamento do Banco Mundial num valor de 250 milhões de dólares. São esses temas que vamos aqui explorar e que terão análise do jornalista Manuel José. Nós vamos partir agora já para o primeiro tema. Manuel José, depois do Angosat 1, Angosat 2, teremos agora o Angosat 3 e um financiamento que estará acima dos 250 milhões de euros. Recebemos a informação de que o Angosat 1, infelizmente, ninguém sabe para onde foi, desapareceu. Temos a informação que o Angosat 2 está em órbita, está a operar. E teremos agora o Angosat 3. O que é que se lhe oferece dizer? Bom, curiosamente é que todos esses projetos, dos quais vamos aqui abordar, envolvem somas avultadas de dinheiro. Curiosamente, por quê? Porque é exatamente deste bem o dinheiro, que eu fico assim, quer dizer, surpreso. Às vezes tomam-nos como tolos, nós. Ou seja, não há dinheiro. Por exemplo, esse mês de esse outro, o mês que terminou, agosto, a ministra das Finanças veio ao meio do mês dizer que, uma vez mais, os salários da função pública vão atrasar. Sim. Que não há dinheiro, e um dos argumentos apresentados, ou uma das justificações, é de que, por causa do serviço da dívida pública, quase todo o dinheiro tem que ir para pagamento da dívida. Aí entra curiosamente, né? Tem esse projeto, tem aquele outro projeto que vamos falar aqui, de metro, não sei o quê. Quer dizer, coisas mirabolantes, que há sempre dinheiro. Já houve aquela questão dos A6, no edifício lá, sei lá, da AGT, sei da onde, milhões e milhões. Mas esse mesmo governo vem sempre a público dizer que não tem dinheiro para coisas que são, como é que eu posso dizer, fundamentais, nomeadamente a questão dos salários da função pública. Né? Houve em tempo uma reclamação das 3 sindicais em que exigiam um mínimo de salário de 250, a que o governo chamou de lunático, a quem assim propôs este salário, porque não há sustentabilidade, não se pode ir buscar. Então, quer dizer, não há dinheiro para todas essas coisas que são fundamentais para a vida humana. Mas há dinheiro para essas brincadeiras, eu chamo de brincadeiras, né, de satélite. Na sua visão, Manuel José, justifica termos agora mais um satélite? E sendo que será um satélite de observação? É assim, quando se fez o lançamento do primeiro, eu pensei que Angola podia ser como a Rússia, sei lá, como os Estados Unidos. Da tal propaganda que se fez, de que, nomeadamente em termos de telecomunicações, enfim, nós estaríamos bem servidos, inclusive venderíamos o produto de telecomunicações para os países da zona, enfim. Mas aquilo foi só um alarme. Aliás, nós também, para quem já é atento, já está habituado a essas fintas, a esse jogo, né? Fez esse lançamento do primeiro.
Depois de um tempo, disseram que o satélite desapareceu. Foi para o segundo, ANGOSAT 2, a propaganda é a mesma, fez-se a propaganda dos lançamentos, enfim, dos benefícios que isso iam trazer. Quando vamos na prática, que é o verdadeiro critério da verdade, nada, não se vê. Até há agravamento nas condições, por exemplo, de telecomunicações, de telefonia, a nível das operadoras que funcionavam normalmente, que hoje estão em pico para baixo. Enfim, eu não sei o que é esse satélite ou esse satélite traz, mas eu costumo fazer uma comparação desse satélite às nossas casas, né? Quer dizer, você tem na sua casa, tu pegas o frango que tu tens, como não tens a arca, lá vais pôr na casa do vizinho, né? Vai, guarda-me só o coisa. É óbvio que o vizinho depois, a qualquer altura, que se ele precisar, vai abrir, tem lá frango, ele vai usar. É como esse nosso satélite, né? Vamos lançar na órbita alheia, se a expressão passa. Não é? Quer dizer, é tudo para não dar... E nós gostamos muito desses programas, projetos mirabolantes, megalômanos, enfim. Quando nós estamos com problemas sérios ainda de base, nós temos problemas de água mesmo, potável, não há. Aliás, é só ver os bairros todos, se você verificar, a cor predominante nos bairros é o amarelo. Né? Em alusão aos bidões amarelos, as pessoas de um lado ao outro, à procura da água. Não há água. Energia também, o nível, em tempo ouviu um responsável da ENDE, penso que é a ENDE, dizer que em termos de eletrificação nós estamos apenas a 47%. Mas disse que recentemente o ministro da Energia e Águas garantiu que se vai vender energia para países da região. Sim, tal qual falando na questão do satélite, também disseram. Mas nós já estamos eu primeiro já estou habituado a essas E ainda algo essas curioso fugas. na questão dos satélites é que recentemente os preços dos produtos de telecomunicação subiram. Sim, eles vão subindo. A televisão por satélite, os valores subiram. Sim. Os saldos para a comunicação das operadoras móveis também subiram. E não há ninguém que faça freio a isso, não há ninguém que controla. Aliás, também não tem como, porque as mesmas essas operadoras, na verdade, pertencem aos mesmos senhores feudais, se a expressão também aqui passa, que integram o próprio executivo ou indiretamente estão ligados a eles. Portanto, então não há pejo nenhum, é a mesma coisa que acontece com os colégios privados, em que eles sobem a qualquer altura. Basta iniciar um ano letivo, eles sobem a propina, ninguém quer saber disso. Está acontecendo com essa questão do satélite. Eu não consigo ver benefício disso, do primeiro, do segundo. Eu não consigo ver benefício. Mas eles estão sempre a gastar dinheiro. Quanto é que é a quantia? Isso é muito dinheiro. São mais de 200 milhões de euros. 200 milhões é muito dinheiro para as necessidades básicas que Angola tem, que esse dinheiro devia ser canalizado em tempos também, só por curiosidade, Abelardo. Estive a ver aí nas redes sociais um dado que eu fiquei assustado se aquilo for verdade. Angola tem aproximadamente 60 mil CAPs, Comitês de Ação e Propaganda do partido MPLA, partido que nos dirige ou que nos comanda, ou que nos descomanda também, né? Tem 60 mil CAPs, ao passo que, em termos de escolas, de modo geral, há 12 mil. Vejam o dado, isso eu estive aí a ler. Quer dizer, uma entidade, uma instituição partidária, porque partidária mesmo é parte de alguma coisa, não é de um todo, é uma parte. Existem 60 mil CAPs em todo o território nacional. Escolas, que todo mundo diz, em qualquer parte do mundo, quer dizer, a prioridade das prioridades é a educação. Né? É os recursos humanos, a educação das pessoas. E só temos 12 mil escolas em todo o território nacional. Veja a ambiguidade que existe. E um número abismal de crianças fora dos
Não, ele em tempo, na abertura do ano letivo, viu o governador de Luanda dizer que... E ela falar com toda a convicção, né? Temos 1 milhão de crianças fora do sistema. Ela falar, não é filho dele, né? Do 1 milhão não está lá o filho dele, de certeza. Até porque os filhos não usam essas mesmas escolas, né? Eles já não usam, ninguém usa aquilo. Os filhos, quando estão pequenos, eles estão ali na escola portuguesa, ali no Largo das Escolas, que são escolas consulares, né? São escolas feitas para usos patriários, aqueles indivíduos que vêm para aqui trabalhar, né? E esses estados fazem tudo para porem aqui as escolas dos filhos desses indivíduos que estão aqui. E os nossos próprios dirigentes quer dizer, fogem das próprias escolas que eles criam para colocar os filhos nessas escolas aí. A começar os presidentes mesmo, eu não estou a falar do Zé ninguém, não. São os presidentes mesmo. Aliás, é só ir lá ver quando aquilo está em aulas. É só ver o tipo de máquinas, de carros que param por aí naquelas escolas. Portanto, eles não usam essas escolas. Mas mesmo assim, não fazem escolas suficientes, não é? Nós estamos aqui a falar de existência da escola, mas há aí zonas recônditas pelo país, onde a escola é árvore, é debaixo da árvore. Não há carteira, não há nada. Aliás, mesmo nas escolas onde existem, não há condições, enfim. É para verem o grau de seriedade dessa gente, né? Se você tem 60 mil CAPs, comitês de ação do partido, é uma parte. Então você pode constituir 60 CAPs, mas só faz 12 mil escolas. Enfim. Estamos no terceiro satélite. Enfim. E corre o risco de ele avançar mais. Esse é o terceiro, poder chegar ao quinto, sexto satélite. Exato. Porque normalmente eles quando funcionam, eu tento sempre me colocar na cabeça do governante. Quando eles fazem esses projetos mirabolantes, eles não pensam no angolano em si. Não. Eles pensam para fora, como diz o ditado, para inglês ver. Né? É por isso desta propaganda, quando foi do lançamento do AngoSat 1, do 2. Olha, nós vamos vender, enfim. Você não tem para ti, vai vender para o outro. Né? Então eles fazem isso, mas virando-se para fora. Para a chamada... Olha, nós vamos como é? Diplomacia. Você não tem para ti, vai vender para o... Ou política diplomática, enfim, como eles chamam, mas tudo não passa disso mesmo, tá vendo? É só gasto desnecessário de dinheiro, um dinheiro que podia servir para apetrechar hospitais, não é? Para meterem medicamentos nos hospitais, para fazerem mais escolas, se o número bate, que eu vi na rede social, 12 mil não é nada, tem que ter mais escolas, então, não pode haver nenhum, quer dizer, Angola se quer trilhar, quer pontificar entre os países na cimeira do mundo. Não tem outra saída, ele tem que apostar mesmo a sério na educação. Mas é apostar seriamente mesmo. Não pode haver. Nós, como não estamos ainda no nível da qualidade, é preciso apostar mesmo na quantidade. Nós estamos ainda na quantidade mesmo. Nós precisamos ir da quantidade, todo mundo para a escola. É assim que o primeiro presidente da Angola, Agostinho Neto, ele decidiu que todo mundo tem que ir para a escola. Eu me lembro naquela época, toda criança tem que ir para a escola. Aliás, era tudo gratuito, não havia esses colégios agora que estão aí, colégio não sei de onde, colégio não sei de quê, e cobram milhares e milhares, centenas e centenas de kwanzas, que as pessoas não têm mesmo. As pessoas têm que escolher entre comprar a fuba ou arroz ou pôr a criança a estudar. Se ela também não comer, para que vai para a escola? Então, eles deviam ser mais sérios, usar esse dinheiro, na minha opinião. Nós não precisamos disso ainda aqui. Satélite para quê? Há aí países que estão a passos 1000 à frente da Angola, que não têm satélite. Eles usam, eles partilham satélites de quem já está mais ou menos sólido. No caso da África, por exemplo, podemos citar a África do Sul, né? A África do Sul não está no nosso patamar, né? Apesar de que algumas vozes tentam
colocar-se nesse nível, mas nós não estamos ainda. Eles, se calhar, justifica-se isso. Angola não. Nós temos questões básicas mesmo de saneamento, fosse mesmo, saneamento básico. Nós não temos. Então, se você não tem isso, você quer ir já à Lua. Quer ir lá, enfim. Exato. Manuel José, maioritariamente os nossos temas hoje estão ligados à economia, isso foi propositado. Porque vamos ver agora o segundo tema, que diz que o Presidente da República disponibiliza 4,5 mil milhões de kwanzas para apoio ao gabinete da Vice-Presidente da República. Veja só. Mais uma vez, dinheiro. Exato. Não é? Para o gabinete da vice. Vice faz o quê para nós? Vice. Essa questão que eu iria fazer ao Manuel José. Faz o quê? E é uma coisa curiosa também, que eu estou a ver, quando trazes esses temas. Normalmente, esse próprio presidente que assina está onde, nesse momento? Ele está onde? Normalmente, quando se dá esse cenário, quando o presidente está lá, assim, enfim, ausente da terra, surgem sempre esses decretos. Não sei se assina já, acumula já um monte de decreto, assina, depois ele vai. Porque essa pessoa mesmo que estava a falar do presidente da República, está onde então? Ele assinou agora aqui? Não, já, aquilo parece que já assinou lá atrás. Ou então está assinando lá onde ele está. Onde é que está essa pessoa? Tá vendo? Isso afere, isso dá a aferição da seriedade ou não, de se fazer as coisas. Né? Quer dizer, decreto para vice-presidente. Mas nós não temos dinheiro. Então esse dinheiro vem de onde? Esse todo dinheiro está vindo de onde? Né? Não há dinheiro para subir salário. Os sindicalistas pediram 250 no mínimo, porque eles fizeram estudo, baseado em estudo dos produtos da cesta básica, e o mínimo que o estudo respondeu era de um total dos principais produtos básicos, da cesta básica. O que esse estudo respondeu é que dava um valor aproximado a 300 mil kwanzas. Mas, como eles também são sensatos também, eles têm em vista também as questões econômicas do país, então eles baixaram esse teto e exigiram apenas 250. Mas eles não exigiram para, sei lá, porque por mero capricho, não. Eles avançaram esse número porque só com esse mínimo é que o indivíduo, um cidadão adulto, trabalhador, pode minimamente sustentar o seu agregado familiar. Minimamente, não responde o todo. Porque nós podemos falar aqui os preços dos produtos da forma como estão. Só um saco de açúcar está a 60 mil kwanzas. Né? E a proposta que o governo avançou é para 70 mil. Exato. Eu não sei se já começaram a aferir isso, porque eu também ouvi que há empresas que disseram automaticamente que não têm capacidade para pagar esse dinheiro. Não é? Quer dizer, não há dinheiro para pagar salário. Salário que é sagrado. É católico? Não, católico é dos católicos, não vou defender os católicos. É sagrado. Não há dinheiro. Não há dinheiro para nada. A escola, os miúdos não têm carteira, não há dinheiro. Professores fazem marcha, levam os miúdos em marcha, ainda lhe prendem por fazer isso, porque ele está a reivindicar a ausência de carteira. Não há dinheiro para nada, nada básico. Mas, curiosamente, existe dinheiro para isso aqui. Existe dinheiro para metro de superfície, existe dinheiro para sei lá o quê, para ar-condicionados da instalação tal, ar-condicionado mesmo, você quer dizer, milhares de dólares para meter AC. E já que chamou aqui metro de superfície, também é um dos temas. São 2,3 mil milhões de kwanzas para a primeira fase do metro de superfície. Veja só o valor. E nós só falamos nesses níveis, está vendo os números? Repete só. Às vezes as pessoas a falarem, também parece que não é nada, mas repete só, Abelardo. 2,3 mil milhões. É o mesmo que dizer 2,3 bilhões de kwanzas. Veja só esse valor. Mas nós estamos sempre a nos queixar, nós não, o governo está sempre a se queixar que não tem dinheiro. Então esse dinheiro sai de onde? Mas nessa fase, Manuel José, justifica-se mesmo a construção desse metro? Mas claro que não, Abelardo, claro que não.
Você tem questões básicas ainda. Eu costumo aqui, e eu vou fazer hoje, novamente, no minuto que vai me conceder, certamente. Nós estamos a falar, eu estou a insistir numa questão que é do transporte. Mas ontem também vi aí um carnaval do anúncio de um pacote de transporte, você compra um passe, quer dizer, mas não estão a falar às pessoas quanto é que vai pagar, quanto é que paga. Estão só não, o cartão, meteram lá um indivíduo que também comprou, não sei se comprou mesmo, eu também dos serviços lá, só para fazer a propaganda. A dizer que eles vão andar aí nos autocarros. Você não tem o transporte público, né? Você não tem um sistema integrado de transportes públicos. Ponto. Angola não tem. Como tem outras geografias, por exemplo. Só mesmo esse espaço começou a hora que começou. Não é porque houve vontade de atraso, não. Eu estou na paragem. Eu estou à espera para me deslocar para aqui. Não há. Estou com dinheiro no bolso, mas o carro não está aí. Não tem um carro para me trazer para aqui. E é distante, não dá para andar a pé. Se calhar se andasse a pé, chegava aqui 18, 19 horas. No fim do programa. Não tens transporte. Essa rua mesmo aqui não tem condições. Então você é o básico, você não tem. Se você não tem o apoio desses, apoio não, a existência desses vulgo candongueiros taxistas, azuis e brancos, você tem um caos. Né? E eu receio que estes próprios taxistas também, eles não sabem o valor que eles têm. Porque o dia que eles conhecerem o valor que eles têm na dinâmica do transporte em Angola, você vai ver como é que esse governo vai ficar. Eles não sabem, não têm noção do quão eles salvam o sistema de transporte que nós temos. Portanto, nós temos um sistema de transporte inexistente. Não há. Você não tem um sistema de comboios a funcionar fluentemente. Se você tem um comboio que passou de manhã às 7, vai passar só depois do dia seguinte. Né? E andam como andam. É só experimentar. Um dia eu experimentei aqui na Vila de Viana. Tentei subir, eu disse, não vou mais no comboio. Aquilo não é condições. Naqueles vagões ali, ou as carruagens e tal, aquilo é uma enchente daquela. Esse mesmo do bungo, que sai do bungo, que vai até não sei aonde. Aquilo é uma enchente tal. E há paragens aí que ele tem, que você tem que saltar. Tem que saltar. Onde vais ficar? Portanto, nós estamos a falar de questões básicas de transporte. Né? Você não tem um sistema de transporte público fluido. Os autocarros, por exemplo, públicos. Né? Por quê? Porque eles andam no mesmo sítio. Primeiro, o que é que devia haver? Como acontece nas outras realidades. Porque as pessoas não vão só viajar também, para ir depois ir lá comprar móveis, imóveis lá fora para trazer aqui. Tem que imitar também, ver o outro como é que está a fazer. Eu vejo qualquer geografia, mais ou menos. Aqui mesmo na Namíbia, primeira coisa é estrada. Você não tem, aqui não temos estradas. Você tem que ter estradas diferenciadas. O transporte público, esses autocarros, tem que ter uma faixa própria. Não é? Assim como, por exemplo, esses veículos de emergência, não é? Como são as ambulâncias, tem que ter uma faixa própria, só para eles, reservada. Não vou exigir ainda que tenha também para bicicleta, porque isso já é pedido demais também para esses homens. Mas pelo menos esses meios, se você tiver uma emergência, passou mal, teve uma crise de saúde, a ambulância, ele não precisa estar no meio. Nós aqui na ambulância fica no engarrafamento. Ele liga lá as sirenes e tal, com aquele barulho todo. Mas não tem como andar, vai andar como? Anda então, você está lá, vai, anda. Não tem espaço. Por quê? Porque a premissa começou mal. Tem que ter estradas próprias. Estradas próprias. Eu vejo nas outras realidades, das poucas oportunidades que tive para viajar, tem faixas onde só mesmo é bicicleta. Está lá sinalizado, tem lá desenho. Mesmo que você é analfabeto, vai ver. Essa aqui é sua bicicleta. Não pode pôr lá carro. Né? Ou um automóvel. Né? Há zonas onde é mesmo só também para veículos de emergência, de hospitais, ambulâncias, INEMA, enfim, essas questões todas. Sítio próprio. Depois tem aquelas faixas que são próprias para os outros veículos comuns.
Esses caminhões de cisterna, a levarem containers, enfim, tem horas próprias também para andar. Aqui não, aqui é toda hora, anda lá, você vê caminhão está misturado com veículos normais, comuns, enfim. Então, primeiro você começa ali, estradas primeiro. Meter as estradas em condições, primeiro. Fazer estradas, primeiro. Depois, estratificar, diferenciar, né? Cada tipo de veículo em determinado sítio, que é para você evitar congestionamento. Porque no fim do dia, isso também afeta na própria economia. Se o trabalhador, ele está em casa, ele não consegue sair, depois aqui tem despejo, faz-se despejo, tiram o pessoal, ele está vivendo na cidade, refiro-me, cidade de Luanda, como agora está a dividir, né? Agora é Luanda 1, Luanda 2, enfim, está lá em Luanda 1, mas ele foi retirado de lá, tiraram a casa porque disseram que, como entra água no tempo da chuva, ele meteu a casa em zona proibida, enfim. Pega o indivíduo, partem coisas, empurram no Zango, empurram no Panguila, mas ele trabalha lá, no mesmo sítio. Você provoca transtorno a esse indivíduo. Ele tem que fazer 25 quilômetros ou 30 todos os dias para sair de casa para o serviço. Ele não vai conseguir chegar a tempo, ele entra às 8 horas, não vai conseguir. Ele está saindo do Zango de manhã, ele tem que sair madrugada, tem que sair 4h30 ou 5, para poder entrar às 8, senão não chega. Não vai chegar, porque ele vai chegar, vai encontrar congestionamento mesmo, carros parados. Não é? E não é de aumentar os autocarros, enfim, de tempo em tempo, hoje, olha, o governo vai aumentar mais 600, houve aquela polêmica dos 600, né? Mas antes dos 600 houve outra polêmica, enfim, aumentaram mais de autocarros. Não, não é aumentando que você vai melhorar a condição do transporte. Não, primeiro a estrada mesmo, estrada. Você tem que ter vias em condições. Depois diferenciá-las, né? Quem anda onde, quem anda aqui. Só depois, já que você pode ir pensar, quando tiver regularizado isso, pode pensar como os outros, metro de superfície. Metro de superfície não é brincadeira. Quer dizer, o termo em si é curto, né? Você, metro de superfície, acabou. Mas para implementar, aí vai implicar outras infraestruturas, vai implicar energia elétrica, que você não tem também. Você não tem energia elétrica. É mentira aquela propaganda porque vai vender, é mentira. Não há energia elétrica. Há aqui zonas onde você vai, escuridão mesmo, não tem. Se as próprias estradas mesmo não tem energia, não tem energia, como é que você quer ter metro de superfície? Tem água. Tem a própria questão do saneamento, porque aquilo é no submundo, aquilo tem que ser feito no submundo, é debaixo, é da terra, tem que cavar, tem que ir lá. Como é que você pensa fazer isso? Depois vai ter que destruir no trajeto onde você quer pôr esse metro, vai ter que derrubar, mais destruir várias casas, mais vai arranjar outros problemas, né? De pessoas que vão ficar sem abrigo, porque você foi lá e partiu a casa do outro e tal. Então, é preciso você andar de acordo. Quer dizer, você tem que dançar consoante a tua música. Quem é que disse que nós precisamos de metro de superfície agora? Eu preciso ainda de um candongueiro só para me levar de um sítio ao outro. Eu preciso de um autocarro em condições. Tá vendo? Você já está pensando no metro de superfície? Isso é só propaganda mesmo, é propaganda só para dizer que não, estou fazendo. E não é viável, não é execuível isso. Não é? Se não for execuível, não tem como você fazer aquilo. E mesmo assim também, eu ainda estou convicto, porque isso é só mesmo anúncio. É anúncio. Por isso que eu perguntei ali, a tal pessoa que está assinando o tal decreto, esses decretos todos, está onde então? Foi aonde? Ninguém está a falar. Exato. Obrigado, Manuel José, por esse contributo. Assim, caro telespectador e internauta da TV Raiar, agradecemos por se manter aí do outro lado e estar a seguir o programa Visão dos Factos. Manuel José, a ministra das Finanças, Vera Daves, acionou o IGAP para pressionar e sancionar os servidores públicos, principalmente aqueles que se furtam em apresentar as contas sobre os gastos que são feitos com os dinheiros de todos nós. Segundo a ministra, várias são as entidades que gerem valores públicos que atrasam ou se furtam em apresentar contas. E esta atitude motivou então a ministra a acionar o IGAP para pressionar e sancionar
estes servidores. É um caso para se dizer que a ministra está de parabéns? Qual é a sua visão? Não, Leonardo. O IGAP é o que? Ajuda-me, o IGAP é o que? Vamos só ver. Vamos lá do início. Eu gosto de ser rigoroso e sério. O IGAP é o quê? IGAP deve ser inspeção ou instituto de alguma coisa, enfim, tal. Esse ente que foi criado ao abrigo de normas já existentes. Né? Nomeadamente, primeira Constituição, porque nenhuma lei norma infra, se sobrepõe à Constituição. Todos esses entes foram criados, IGAP, sei lá quê, foram criados sob a base da Constituição e da lei. Não é a ministra, Abelardo. Não é a ministra. Nós temos que ser rigorosos, nome aos bois, dar nome aos bois. É a lei, lei. Não é ministra, a ministra vai acionar. Quem é ministra para acionar o IGAP? Ministra é passageiro, é um ente passageiro. Não é a ministra que tem que vir na olha, vamos apertar o cerco. Não é a ministra, é a lei. Nós temos que cumprir só a lei. Então, o bem público, né? Segundo a Constituição da República, é um bem público. Significa dizer, é de todos e não é de ninguém. É de todos e não é de ninguém. O que quer dizer? Quer dizer que são bens supostamente colocados à disposição das pessoas, dos cidadãos. Ou seja, não é da mãe do indivíduo que está lá, num determinado cargo. Isso é a Constituição e a lei. Não é ministro das Finanças, não é presidente da República, não é o raio que parta. Não tem nada a ver com a ministra. Isso só demonstra fragilidade de governação. Ministra não tem que vir choramingar aqui. Lamúria, não, vamos apertar. Não vai acionar nada, acionar quê? O IGAP é claro, as funções do IGAP são claras. Esse é um ponto. O outro ponto, a própria ministra deve ter coragem suficiente para ver onde é que se gasta mais. Vamos ainda falar das viagens do presidente da República. A senhora ministra das Finanças sabe quanto é que o presidente da República gasta nas digressões que faz? Alguém que já fez conta, pegou a calculadora e fez conta. Por acaso eu não trouxe aqui, não trouxe, mas alguém fez por aí, num jornal qualquer, e trouxe os números. Não é? Aquela delegação presidencial, aliás, as delegações angolanas são sempre as mais numerosas nos eventos. O presidente, quando sai, é muito gasto que se faz. Né? Mesmo a nível do partido, porque é a mesma pessoa, costumam dizer que não, ele está nas vestes de tal. Quando o senhor João Lourenço está nas vestes de presidente do partido dele, é partido dele, parte de alguma coisa, outros que não têm nada a ver com esse partido, que não são desse partido, eu não tenho que sustentar, não é? Sustentar os gastos que ele vai fazer de bens que são públicos. Ele, quando vai nas atividades lá do partido dele, ele usa bens do Estado. Está onde a senhora ministra para falar? Ela própria, de certeza, que também faz gastos nos atos privados que ela tem. Faz gastos públicos. É só aqui onde é casa da mãe Joana, onde ninguém tem nada a ver, ninguém controla ninguém. Não é? Não é isso de vir se preocupar porque não, os entes que não estão a ajudar. Não, isso é a lei. Nem é a ministra das Finanças que tem que se preocupar com isso. É a Procuradoria-Geral da República. Os órgãos de justiça do país. É aplicar, o indivíduo usou um bem sem parcimônia, como dizem, quer dizer, desajustadamente, sem regra, enfim. Os órgãos de justiça caem lá em cima. Ponto. Não é ministra das Finanças, não é procuradoria, não é tribunal,
Né? Essa coisa de vir, o dirigente vem, olha, nós vamos apertar o cerco aos gestores públicos. Não, não é função dela. Porque ela também tem que estar no crivo também, ela própria também. Tinha que ter. No caso da Angola, se calhar, é a Assembleia Nacional. Mas houve aquele decreto famoso em que proíbe a fiscalização dos atos do Executivo por parte da Assembleia Nacional, que penso que não foi revogado até hoje. A Assembleia só faz papel de figura ali, não faz fiscalização dos atos do governo, nem lhes permite. Há advogados ali, advogados do povo, porque supostamente foram eleitos, não é? Mas que para irem em locais públicos são proibidos. Ou então, para ir no sítio, tem que pedir autorização. Olha, pedimos autorização para... O deputado vai pedir autorização. Se ele é o deputado eleito. Nós vimos outra realidade no Brasil. Enfim, o deputado entra onde ninguém causa, ninguém conta. Porque ele é o fiscalizador dos atos do outro ente, do outro poder, que é o poder executivo. Quem é que controla a ministra? Os atos dela mesmo. Ela está preocupada com os entes do Estado. Ela própria quem controla? Qual é o ente que controla? Certamente seria a Procuradoria-Geral da República. Será que a Procuradoria tem coragem para controlar esses entes? Não tem. Então, não é... Abelardo, eu quero que façam a correção para os nossos internautas, não é? Ou telespectadores, percebam, não é a ministra Vera Daves. Vera Daves é apenas um elemento do governo. Aliás, ela é auxiliar, segundo a nossa Constituição. Porque o executivo, que é governo, é o outro nome, para dar um nome bonito, para chegar às pessoas, chamado executivo, é unipessoal. Significa dizer, o governo é uma pessoa, é um ente. No caso, aquilo que eu costumo chamar Rei Leão, que é o titular do poder executivo, que é o presidente da República. Os demais, isso é a Constituição, não é ministro, não é secretário de Estado. A Constituição é que diz isso. E nós temos que nos conformar com a Constituição. Os outros demais são auxiliares, tipo ajudantes. Tem um mestre, pedreiro, os outros ajudantes para lhe dar o bloco, o tijolo. Ele não decide nada, não manda nada. Ele é auxiliar para reportar ao chefe, o titular do Poder Executivo. Ele não tem que se meter no IGAP, IGAI, não tem que se meter ali. Aquilo é regido por lei, por normas. Essas normas que se submetem também à Constituição da República de 2010. E é claro, se eu me aboletar, se ficar com um meio que é do Estado, fazer mau uso do meio do Estado em benefício próprio, vai mamar, passa a expressão, é a justiça. Só que nós já sabemos como é que a justiça funciona aqui. É uma pena não ter nenhum tema ali de justiça. Senão ia explicar também aqui como é que funciona. Esses órgãos de justiça, né? São todos eles superintendidos pelo chamado Rei Leão. Aliás, ele é que coloca lá o juiz-presidente nos tribunais, ele é que coloca lá, ele é que escolhe. Conselho Superior da Magistratura fazem lá uma pimpa, como dizem no bairro, né, da eleição. Depois submetem os 3 nomes, aí o Rei Leão. O Rei Leão que vai escolher não é esse. Mesmo menos votado. É assim que funciona a nossa justiça. O procurador diz o próprio normativo, não sei como é que se chama aquilo, mas o estatuto da PGR diz, o próprio procurador, ele, eu não tenho um termo aqui jurídico, como é que diz aquilo, mas ele depende diretamente do presidente da República. Agora me diga, como é que um procurador, né, vai questionar, por exemplo, os atos do presidente da República, do indivíduo a quem ele superintende? Não tem como. É como essa boca só da ministra, porque GAP, não sei o que, boca só da ministra, não tem ministra nenhuma. Qual é a ministra?
Aquilo é a lei, é a Constituição, e mais nada. É cumprir. Alguém levou lá uma caneta, levou um computador que é do Estado, vai pagar, devolve o dinheiro. Não é o que fizeram quando trouxeram essa propalado combate à corrupção. Não está aquela, como é que eu posso dizer, a apreensão coerciva, enfim, recessão, enfim, sei lá o quê, ou entrega, não sei. Então, é a própria lei, a lei já diz tudo, não é preciso um ministro vir com corneta, buzinar e tal, não. Cuida lá do dinheiro, lá de pagar os trabalhadores em condições, é o trabalho dela lá. E deixa lá de vir aqui com declarações bombásticas que não tem, só para distrair as pessoas. Obrigado, Manuel José, e obrigado aos telespectadores que se mantêm com certeza aí do outro lado. Nós vamos ao nosso próximo tema, que tem a ver com emprego. O Executivo, por meio do INEFOP, que é o Instituto Nacional de Formação Profissional, anunciou a abertura de mais 500 mil empregos num período de 5 anos e que conta com um financiamento do Banco Mundial na ordem de 250 milhões de dólares. Manuel José, o Executivo diz que até 2030, sendo que esse projeto vai entrar em vigor a partir de 2025, teremos mais 500 mil postos de trabalho a serem abertos e serão implementados por via do Instituto Nacional de Formação Profissional. Sim, porque nós estamos aqui na testa escrito, somos otários, somos parvos aqui, por isso é que eles vêm sempre com essas promessas, enfim. O próprio Presidente da República, nas vestes de candidato, estou a me referir às eleições de 2017, não disse coisa parecida. Exato. Não disse isso. Dos tais 500 mil empregos, não me esqueço disso. O próprio presidente atual da República, nas vestes de candidato, em 2017, quando ele ascende pela primeira vez ao poder, disse a mesma coisa. Disse que o executivo dele ia criar 500 mil empregos. Né? E criou, por acaso. Né? E a meio do como é que se chama aquilo? Mandato. Ainda vieram lá as instituições, o Instituto de Estatística, dizer que apontaram aquele número, 400 e, quer dizer, colocaram um número ali próximo, onde contavam, o que é que eles fizeram? Contavam kits, eles distribuíram em tempos kits, num determinado ano, kits de engraxador, kit de serralheiro, kit até de venda, né? Bancada para vender tomate, enfim, e contaram aquilo como emprego. Aquilo não é emprego. Né? E eles foram com esse número, 400 e, olha, criou-se 400 com vergonha daquela promessa que tinham feito em 2017, de criar 500 mil empregos. Você não pode ver, só, quer dizer, fechar um número, só emocionalmente. Como é que você vai criar essa coisa? E depois vamos ver a economia, está a dizer que não, nós temos um nível de desemprego, qual é? Um número assustador. Então como é que você diz que criou 500 mil empregos e você tem o desemprego assustador? E ainda fechou algumas empresas. Foi mesmo nesse consulado do presidente João Lourenço, a partir de 2017, que muitos jornais, nós temos muitos jornais. Nós temos colegas nossos que estão na indigência, colegas que estão em cadeira de roda, porque eles fecharam os jornais. Nós temos vários jornais a funcionar, não existem mais. Mesmo aqueles que estão agora, por exemplo, o jornal O País, quase que nem sai. Ou sai uma semana, a semana não sai, enfim. A semelhança disso, estão os jornais que desapareceram. Os semanários angolenses, o Agora, a Capital, enfim. Independente, temos vários jornais que empregavam jornalistas, colegas nossos. Acabou-se com isso. Pela famosa lei da rolha, que ele implementou. Fechou-se os órgãos. Significa dizer mais pessoas foram desemprego. O mesmo combate, ou pseudo combate à corrupção, atirou para o desemprego também muitos outros milhares de angolanos. Por via do encerramento de várias fábricas, enfim. Mandaram para o desemprego aqui mesmo na zona econômica especial. Eu, no exercício da profissão, sou jornalista também, no exercício da minha profissão, eu constatei algumas fábricas ali que pararam por falta de material, enfim. Pararam mais de 400 e tal, naquela notícia que eu seguia, que foram para o desemprego.
não é? Vários outros centros comerciais que haviam aqui, nomeadamente detidos por Isabel dos Santos, filha do presidente José Eduardo dos Santos, fruto da perseguição que se fez desse combate seletivo. Essa é a minha parte. Combate seletivo tirou o emprego que haviam. Então, como é que você diz que vai dar 500 mil empregos, mas na prática você está a tirar os empregos? Há famílias inteiras que ficaram assim, desempregadas. Não é? Ele também nos disse isso em 2017, 500 mil empregos. Aonde? Distribui kits e tal, de engraxador, não sei o que e tal. Uns até venderam aquilo. Pegaram os kits e venderam. Não tem sustentabilidade. Não é? Como é que você vai vir e vai dizer que não? 2025, depois vai ficar a 2 anos ou 1 ano e meio das eleições. Por isso não se distraiam. Nós já conhecemos quais são as artimanhas. Não é? E o número não sai de lá, é sempre 500. Gosta muito do 500. Aquele caso do Zenu também é 500. Ele gosta muito desse número, 500. Ah. Mas, quer dizer, alguma coisa já diz mesmo, para as pessoas mais atentas. Isso é propaganda. Eles estão a avisar já 2027. Né? Inefop. Qual Inefop? Qual Inefop? E ele está a dizer que quer abrir, vai criar. Mas já está a dar como certo que o governo terá criado. Vai criar como? Se as próprias empresas que estão a funcionar têm enormes dificuldades, estas mesmos, no âmbito desse acordo, entre aspas, entre as 3 centrais sindicais e o governo, quando eles taxaram o mínimo, né, sair de 32 para 70, né? Aí empresários que estão a dizer que não vão conseguir pagar isso. E o próprio governo dá uma coisa, uma abertura nisso. Ele próprio diz que aí empresas que vão indo implementar gradualmente, porque não têm condições. Então como é que você vai criar mais 500 mil? Vai criar como? E depois, outra coisa. Nós temos hoje Luanda, né, como em qualquer parte do mundo, né, as metrópoles, né, as grandes cidades, absorverem o pessoal que vem lá do interior. Vem com o sonho do Eldorado, da capital. Né? Aqui no nosso caso, vem da Huila, de Benguela, vem de Malange, do Huambo, enfim. Vem para Luanda. Né? A procura do sonho. Não, é Luanda, é Anguimbe, é a capital. E depois Luanda dá no que dá. Luanda está afudilado. As zonas onde não tem coisa, não tem habitantes. Por esse país. Está todo mundo aqui. Por isso é que nós estamos a viver como estamos a viver. Né? Por isso é que alguns querem sair daqui, fugir daqui, ir na Lavra, será onde, nas quintas. Porque aqui está afunilado. Né? Depois de fazer as coisas, mesmo essas promessas propagandísticas de 500 mil empregos, não sei o quê, a ideia é baseada aqui na capital. Quando devia se incentivar lá no interior para as pessoas, elas mesmo, tá vendo, saírem daqui, irem para lá, para as zonas onde o nível habitacional é muito baixo, a população é baixa, porque todo mundo está a vir para aqui. É só você ver a quantidade de motoqueiros, mototaxistas que estão aqui. Todos os dias entram motoqueiros novos, que vêm da Huila, vêm de Benguela, vêm do Huambo, vêm do Kwanza Sul, vêm para aqui. E isso está abarrotado, está afunilado, não há polícia que depois aguenta. Depois vamos ver essas guerras que estão ali entre polícia e cidadão. Hein? Um monte de vídeo que se vê aí na internet. Né? De pessoas a se revoltarem contra as autoridades. Depois dizem, não, vamos respeitar as autoridades. Então você própria autoridade também não está a respeitar o cidadão. Como é que você quer exigir respeito? Não é? Então, essa questão, isso é tudo no âmbito da propaganda. Porque eles primeiro falam, depois é que tentam fazer. Você tem que mostrar primeiro. Então, os que existem, mesmo os que existem, Abelardo, os trabalhadores que existem, têm problemas, nomeadamente de salário, de condições de trabalho. Quase todos os dias, para não ser muito exagerado, quase todas as semanas, há uma reclamação de uma empresa, de uma organização qualquer, onde há greve.
onde há um protesto de trabalhadores por causa das péssimas condições, por causa do salário de miséria. Aquilo até nem se pode chamar salário. As que existem estão a pagar mal. Há aí empresários que dizem que é luta quando chega ao final do mês para conseguirem pagar o salário. E são poucos trabalhadores, aquelas microempresas, empresas pequenas mesmo, que têm no máximo dos máximos 100 trabalhadores, não estão a conseguir pagar. E você vai vir por via do INEFOP, vai criar emprego, vai pagar com o quê? Se você próprio diz que não tem sustentabilidade, a economia não consegue responder, porque tudo vem de fora, nós não estamos a produzir, né? Você vai criar emprego quando você produzir, quando as pessoas forem para a produção, como dizia Agostinho Neto. É a agricultura, que é a base. Nós não estamos a produzir, de tal modo que uma cebola tem que vir da Holanda, alho tem que vir da Argentina. Você vai criar emprego como? Vai ver essa luta que há aqui. Exato. Obrigado mais uma vez, Manuel José. Nós vamos agora então para o nosso último tema, que tem a ver então com mais uma tentativa de Abel Chivukuvuku em legalizar o seu projeto político, o Para Já Servir Angola. Esta é a terceira vez que Abel Chivukuvuku tenta legalizar o seu projeto político e ele diz esperar que desta vez será de vez. Manuel José, que perigo, que intimidação representa Abel Chivukuvuku para o partido que governa Angola, quando nós vemos vários projetos políticos a serem aprovados como partidos, mas Abel Chivukuvuku recorrentemente não passa no crivo do Tribunal Constitucional? O próprio Abel Chivukuvuku também sabe disso, tem noção disso. Não é? Mas eu vou colocar em outros termos, fugindo um pouco à tua pergunta, depois vou para lá. Exato. Eu vou mesmo dirigir ao próprio Abel Chivukuvuku. Ela tem um amigo mesmo, vou falar para ele mesmo. Né? Eu vou colocar em outros termos. Por que dessa insistência? Por que o Abel Chivukuvuku tem que ser só para já? Por que tem que ser só mesmo ali? Tudo bem, ele tem direito. Todo cidadão, conforme eu disse no tema inicial, com base na Constituição da República, todo cidadão tem o direito de fazer política, de abrir partido, enfim, tal. Todos têm. Mas o cidadão Abel Chivukuvuku já está ali no panorama político. Não é deputado pela FPU, pela bancada parlamentar da UNITA. Exato. Não está lá. Então, o que o Abel Chivukuvuku quer fazer, que ele só pode fazer com para já? Quer dizer que para ele salvar, como ele diz o slogan dele, como é salvar Angola e os angolanos, tem que ser só com para já? Tem que ser só com o partido dele? Por que tanta insistência também? Isso é assim, tá vendo? Se eu verificar, por exemplo, né, eu vou tentar, por exemplo, né, no meu ramo, vou tentar abrir uma rádio. Não vai passar mesmo, eu já sei que não vai passar, né, não sei. Porque ele vai analisar a pessoa, quem é esse indivíduo que abriu? Esse fulano, esse desbocado é que vai abrir rádio. Eles vão colocar um monte de obstáculos, que é para não abrir. Né? Então eu não vou insistir. Eu não posso insistir, eu vou arranjar outras maneiras, não é? De contribuir conforme é pretensão do requerente, no caso, Abel Chivukuvuku, né? Ele quer trabalhar para Angola e os angolanos. Trabalha ali mesmo onde ele está. Pode trabalhar. Até eu sou apologista de que mais congregado, melhor. Do que estar abre partido aqui, aquele abre partido aqui. Mesmo os partidos que estão a ser legalizados. São apêndices. Ou é apêndice do MPLA para serem aceitos lá. Ou então são dissidentes do rival desse mesmo partido, MPLA, que saiu chateado aqui do partido rival, que é a UNITA. E ele, para chatear o adversário, ele aceita, não cria mesmo partido. Porque ele vai servir os interesses dele. É o que acontece. Esse tribunal, o Tribunal Constitucional, aliás, mesmo do ponto de vista constitucional, o Tribunal Constitucional da Constituição, do ponto de vista da Constituição, o Tribunal Constitucional é um órgão meramente político.
É político. O Tribunal Constitucional não vai dar tiro aos próprios pés. Ele não vai nada legalizar. Não é? E se legalizar, ok, tá bem. Vamos supor que ele também está só a travar, tá bem. Legaliza, ok. Será que é por essa via que o cidadão Abel Chivucu vai já trabalhar mesmo para o bem dos angolanos de Angola? Tem que ser mesmo só por ali, conforme é o slogan dele. Não, se você não me deixarem entrar na porta, eu vou mesmo na janela. Se não na janela, eu vou mesmo no teto. Será que é só assim? Isso também começa a cansar, já vai cansar, ele próprio fica cansado. Começa a cansar também, já nós também toda hora. Não, para já foi, para já veio, para já. Ele não estava na casa. Não era presidente da casa. Não viu como é que eles arrancaram de lá. E como é que eles arrancaram da casa? Os mesmos entes que estão lá mesmo na casa, ali na casa, é que eles arrancaram lá. E são indivíduos que servem os interesses do regime instituído. Não viu? Com acusações, inclusive, olha, fulano tirou não sei o quê. Aquilo era para lá afastar, porque a casa era mesmo Abel. Casa era igual a Abel Chivucu. Tirou Abel, viu-se o que aconteceu com a casa. Está vendo? Mas agora, essa aqui é uma sugestão, vá. O Abel Chivucu tirou Abel, arranja outra maneira. Né? Tem outras maneiras de fazer, não tem que necessariamente ser através desse ente, partido político. Né? Nem tudo parte só já do partido político. Tem outras formas, até tenho saudade do Abel Chivucu na política, porque ele é deputado, não está na Assembleia. Então não pode fazer também lá. A luta pode fazer também. Só tem que ser mesmo no ente dele, onde ele é presidente. Não, eu também não estou vendo bem assim. Não estou vendo bem. Yeah. Porque esse Tribunal Constitucional é pau mandado. Ali não tem lá ninguém, porque não é juiz, não, são pau mandado. Se o regime não quiser que alguém entre, não vai entrar. Não vai mesmo entrar. Ele vai receber ordem mesmo. Olha, você já aí. Eu não quero saber se você vai usar qual instrumento, mas esse aí não entra. E não vai entrar mesmo. Ele só vai entrar se houver autorização lá em cima. Não, tá bem, deixa lá legalizar. Mas isso é óbvio. É como disseste mesmo. Então, se esses partidecos que estão ali, a expressão não é minha, é de Jonas Savimbi, quando disse partidecos. Esses partidecos que estão ali, que nem na casa dele, como dizia Makuta Nkono, nem na própria casa dele conseguem voto. Né? O próprio indivíduo mesmo do partido, na casa dele não consegue nenhum voto. Quer dizer, estão aí no Tribunal Constitucional, conseguem as assinaturas. Não sei se conseguem mesmo. Se conseguem aonde. Né? Conseguem entrar com facilidade. Agora está mais aí um perfilado. Tem mais dois ou três perfilados para entrarem. Fazem o quê, esses partidos? Não fazem nada. Tem aqueles partidos que entraram agora, aquele PHA. Mas não sei o qual também que entrou também, não sei. É mesmo só esse PHA que entrou. Entrou como? Quem é que votou naquilo ali? Aquele ali vai ter mais votos do que supostamente a própria casa C. Nós sabemos que isso é balela, isso. Então, quer dizer, a minha sugestão é para não insistir nisso. Senão vai ficar só ali o tempo todo, vai envelhecer, para já. É para já sempre. Arranja outras formas de luta. Okay. Manuel José, muito obrigado por essas declarações, por essas análises por si feitas sobre esses assuntos que trouxemos hoje para a vossa apreciação. Assim, querido telespectador, internauta, nós agradecemos a vossa presença. Infelizmente chegamos ao fim desta edição do programa Visão dos Factos, mas com certeza nós não vamos partir sem antes darmos o minuto que é merecido a Manuel José. Manuel José, o seu minuto hoje vai para? Bom, eu vou dividir o minuto, na minha luta de todos os sábados aqui, que tem a ver com a questão dos transportes, que nós já falamos aqui, nomeadamente dos transportes públicos, vulgos autocarros do Estado, não estou a falar dos entes privados, para de uma vez por todas baixarem
o preço da corrida para 50 kwanza, onde não devia ter saído, não devia ter alterado 50 kwanza. A outra parte do minuto tem a ver com essas guerras, nomeadamente ligadas a partidos políticos. É para dizer uma coisa. O país não é, se bem que a prática vai demonstrando diferente, mas o país não é propriedade de partidos políticos, nomeadamente os partidos históricos mais sonantes. Estou a me referir ao Partido Estado, Partido Regime, MPLA e a UNITA. Né? Eu assisto, ouço discussões na praça pública, enfim, privada, essas guerras de partidos, sou MPLA, sou UNITA, sou coisa, se não é daqui é dali, se não é daqui é dali, enfim, para dizer que o país não é uma propriedade de partidos políticos, nenhum partido. Não há aqui partido que é dono de nada. Aqueles slogans antigos, é mesmo só slogan, morrem lá, que um só povo, uma só nação, balela inteira. Esse país não é dos partidos. Esse país é do cidadão. Porque o cidadão é anterior ao partido político. Né? Agora há uma onda ali de distração. Isso é manobras de diversão. Né? Essas candidaturas ali que vão aparecendo é para distrair os angolanos. Os angolanos estão distraídos numa coisa que não vai alterar nada, não vai mudar. Então o indivíduo que se candidatou dentro de um partido comunista, de matriz comunista, as pessoas ainda têm esperança de ter alguma coisa. Os problemas da Angola estão aí, estão visíveis. Um deles é fome, tem fome nessa terra. E tem fome porque nós não estamos a produzir o suficiente para, passo o pleonasmo, a autossuficiência alimentar nossa. Não vai vir de FMI, Banco Mundial, não vai vir, porque também essas instituições, onde passam, deixam rastos de cinza, não resolvem. O problema da Angola é resolvido entre os angolanos. Não tem nada a ver com partido. Se vai jovem, não, porque vai vir muito jovem, vai vir mais mulher. Isso é para distrair as pessoas. As pessoas hoje querem saber, vamos comer o quê? Amanhã o que é que vai dar ao filho? Escola. Para instruir, para a instrução dos filhos, para que a realidade não se repete. O pai que já não conseguiu, nunca teve acesso livre à escola por causa de razões econômicas, enfim. Então, olhos atentos, pessoas, fiquem atentos, não se distraiam com discussões supérfluas de partidos. Okay. Partido, é parte de alguma coisa, não é um todo. Muito obrigado. Obrigado.